Fala aí, galera, beleza? Bora fazer mais um vídeo aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de monitoria, tá? Os vídeos de monitoria eles vão ser divididos em 3 etapas, tá? Então nós vamos fazer o primeiro vídeo aqui explicando como que você cria uma monitoria ou altera uma monitoria, né? Na parte de configuração, na parte de gestão. Depois tem uma segunda etapa da configuração de monitoria que eu vou falar em outro vídeo, que é essa questão do cadastro de grupos e deficiências, que está nesse outro módulo aqui, tá? Então a gente vai falar desse cara aqui hoje. No segundo vídeo a gente vai falar desse cara, que é a manutenção de grupos e deficiência. E por último a gente vai entrar na tela aqui do gestor, né, do monitor, né, e vai ver como esses parâmetros e esses grupos, deficiências, como eles se comportam na tela do monitor, tá? Nesse mesmo vídeo, a gente deve falar também da tela do operador, do supervisor e assim por diante, tá? Mas se não der tempo, a gente cria um quarto vídeo aí, para não ficar muito extenso, tá? O primeiro vídeo aqui que a gente vai falar hoje é criar monitorias. Então vamos supor, tá? Você é um usuário novo aqui no Integral para fazer monitoria e vai criar sua primeira monitoria no seu representante, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um representante com o nome de Solução Integral, mas aqui poderia ser o Bradesco, Help, Vivo, qualquer representante, contratante da nossa plataforma. Bom, vou começar aqui. Então eu selecionei meu representante aqui, né? E vou criar a minha primeira monitoria. Clique aqui para cadastrar a primeira monitoria. Então vou clicar aqui, né? Vai entrar aqui nessa tela e vai falar para eu dar um nome para essa monitoria, tá? Então eu vou colocar aqui monitoria, sei lá, curso integral. Vamos falar assim. Opa. Ele tem um limite de tamanho aqui. Vou colocar monitoria integral. Beleza. Então vou cadastrar aqui. E já vem aqui. Bom, o que vem aqui preenchido, né? Porque então, o sistema já traz por default uma configuração aqui, tá? Então, por padrão, ele já sugere aqui o que é o mais utilizado, provavelmente. E aí você vai entrar aqui para fazer algum tipo de customização, tá? Então, o primeiro parâmetro que tem aqui é essa parte de conceitos, né? O que seriam os conceitos, né? A monitoria, ela varia de 0 a 100 pontos, tá? Sendo, né, o cliente, o usuário que recebeu, né, o monitorado, que teve a pontuação máxima, ele se manteve em 100, né, e o pior vai cair lá para 0, por exemplo, tá? Então, como que funciona? Quando você vai monitorando e você vai apontando problemas na ligação do seu colaborador, você vai, conforme você vai apontando, vai diminuindo a pontuação dele, né? Então começa com 100 por padrão e sempre vai diminuindo. Então, por exemplo, se você tem uma tabela lá, depois eu vou explicar isso melhor, mas se você tem uma tabela com 4 possíveis deficiências, por exemplo, esqueceu de falar bom dia, tira 10 pontos. Esqueceu de falar o valor do produto, tira mais 20 pontos. Esqueceu ou seja, usou um palavrão no meio da conversa, tira 80 pontos ou 100 pontos, sei lá. Então você vai ter uma tela onde você vai cadastrar essas deficiências, que é o que eu vou falar no próximo vídeo, mas conforme você vai apontando as deficiências, vai caindo aqui o conceito de qualidade do seu operador, né, do monitorado. Então, se ele não tiver nenhuma deficiência, você pode falar que dá um nome para isso aqui, perfeito, por exemplo, como está aqui. Ele teve, chegou de 40, você põe excelente, muito bom, bom, ruim, muito ruim. E aí você vai definindo aqui a sua faixa de conceito aqui para a sua deficiência. Esse mesmo conceito se repete para a sua equipe, tá?
Então você pode falar que a sua equipe tem esse padrão aqui também, tá? Quando você quer ver um relatório por equipe, você quer ver como está a qualidade da equipe. Você pode criar um conceito diferente da qualidade, do conceito que você cria para um agente, beleza? O conceito por deficiência eu vou deixar para explicar depois, na hora que a gente estiver olhando um relatório por deficiência, tá? Mas nada mais é do que um cara que impacta quando você está fazendo gestão por deficiência, olhando relatórios de deficiência, você vai ver como que está no geral sua operação, independente da equipe, independente do operador, como que está a sua ilha como um todo no volume de deficiências, beleza? Outro ponto que tem aqui, quando você faz uma monitoria, você consegue enviar para o seu monitorado, né, uma mensagem, né? Então, por exemplo, né, você monitorou lá o João, né, fez lá uma monitoria e você quer mandar uma mensagem para ele, falando assim, ó, olá, você recebeu uma nova monitoria. Por que você faz isso, né? Por que a gente faz isso? Porque se o seu operador, se ele tiver uma ação no fluxo de monitoria, é importante ele saber, porque aí ele vai entrar lá na tela de monitoria dele, e eu vou mostrar isso lá no terceiro, quarto vídeo, e vai visualizar o que você disponibilizou para ele, beleza? A mesma coisa essa segunda mensagem aqui, só que aqui tem uma diferença de acordo com o tipo com a nota da monitoria, eu vou falar assim, tá? Então, por exemplo, o básico é uma pessoa que teve uma monitoria, teve alguma deficiência, mas não foi uma deficiência grave, tá? E o de baixo, quando a gente fala NCG, é não conformidade grave. Então, o seu operador foi monitorado e recebeu uma nota grave, ou seja, ele, sei lá, xingou o cliente, não fez um básico de uma coisa muito importante que ele deveria ter falado lá para o cliente, alguma coisa que você considera grave. Então você pode dar uma mensagem diferente, falar assim, ó, você recebeu uma nova monitoria, sei lá, grave, ou uma mensagem diferente, tá bom? E tem o terceiro, que também é uma mensagem de quando ele recebe uma monitoria, né, quando o seu colaborador recebe uma monitoria, que você pode colocar uma mensagem direcionada a um caso de quem não teve nenhuma deficiência, ou seja, que teve um atendimento muito bom. Então, você pode falar, você recebeu uma nova monitoria, muito bem, sei lá. Ou você pode dar uma mensagem melhor, parabéns, você foi monitorado e teve nota máxima, por exemplo, tá? Então, é só para demonstrar que tem mensagens diferentes, né, para cada perfil. Se foi básico, se foi grave ou se tá belezinha, não teve nenhum problema com o atendimento do seu operador. Esse cara aqui, o fluxo, é um dos mais importantes você parametrizar corretamente, tá? Porque esse aqui ele não pode ser alterado. Depois que você criar a monitoria, você não pode mais alterar o fluxo. Porque se você alterar no meio, dá um problemão. Então a gente, aqui na área de TI, nós decidimos fechar a opção de alteração, né? E até um dia, se você falar, criei errado, no fluxo errado, suspende essa monitoria, cria uma nova e coloca no fluxo novo, tá? Mas a anterior que você criou nunca vai poder alterar o fluxo. Então o que são fluxos, né? Qual é a esteira que essa monitoria vai correr, né? Então eu vou criar, por exemplo, o primeiro fluxo aqui que chama fluxo supervisão. Aí tem uma dicasinha, esse fluxo envia direto para o operador a avaliação. Então tem uma imagenzinha aqui, ó, que a gente visualiza, né, o que é esse tal desse fluxo aqui. Então, como que funciona? O supervisor realiza a monitoria do agente, né? A monitoria vai para o operador, ou seja, para o monitorado, né? E ele tem uma marcação lá de concordância ou não com a monitoria, tá? Se ele concordar, né, finaliza a monitoria na hora. Se não, volta para o monitor ou para o supervisor, quem aplicou a monitoria, e essa pessoa vai dar um feedback, né? Ou seja, ela tem a pendência de ir lá conversar pessoalmente ou por chat, não importa, tem que conversar com o operador e explicar o que aconteceu, e aqui finaliza a monitoria, tá bom?
cai aqui um nível de ciência que a gente fala. O operador ficou ciente ou por feedback ou por aceite, tá bom? E aqui no feedback vocês vão ver que o supervisor ou o monitor consegue retirar deficiências que ele foi apontado se ele concordar com o operador, tá? Pode haver algum tipo de concordância aqui, mas é um fluxo de como funciona a monitoria, né? Aí tem um segundo fluxo, que é fluxo supervisão sem feedback. Vamos olhar o que é esse fluxo aqui, ó. Então o supervisor monitora e o operador concorda ou não. Independente dele concordar ou não, finaliza a monitoria. Não tem feedback aqui. Beleza? Simples assim. Terceiro fluxo, contestação. Vamos ver aqui o que é esse fluxo contestação. Esse é um dos mais completos, tá? Então como que funciona? O monitor vai lá, faz a monitoria, né? E aí aqui o sistema... Olha, é uma monitoria grave? Se não for uma monitoria grave, vem aqui para o operador. O operador só tem que dar o ciente e acabou. Tá bom? Ele só fica sabendo. Acabou aí, não tem essa de não concordar. Se é uma monitoria grave, quem tem que concordar na primeira vez com esse apontamento é o supervisor do operador. Então o supervisor olha lá a monitoria, ouve, vê o que está acontecendo. Se ele concordar, ele vai conversar com o operador dele, falar, ó, você recebeu uma monitoria aqui e tal, e faz sentido, né? Então os dois conversando, vai lá, entra no sistema e fala, tô de acordo. Se eles entrarem em desacordo com o monitor, eles colocam que não estão de acordo e essa monitoria volta para o supervisor. O monitor, né? O monitor vai fazer uma reanálise, né, para ver se o que foi questionado, né, ou seja, o que não houve acordo com o supervisor e o operador, aí ele está fazendo uma reavaliação e vai falar assim, não, eu insisto no que eu falei, ou seja, se ele insistir, vai para um nível que a gente chama de segunda instância, ou seja, vai para um monitor, um monitor sênior, que a gente pode falar, que é um cara que vai dar o voto final. Ele vai falar assim, não, quem está certo é o supervisor com o operador, ou quem está certo é o monitor. Então ele dá o voto final, tá? Agora, se por um acaso o supervisor concordar que ele errou aqui nesse momento, aí ele já dá o de acordo e mostra e cai lá para o operador dar o ciente que essa monitoria foi refeita, foi reavaliada e corrigida, tá? Bom, caindo aqui na segunda instância, né, como eu falei, ou o monitor sênior, né, finaliza aqui falando que ele não concorda com o monitor, ou seja, não é uma monitoria que deveria ter sido aplicada como grave, ou ele concorda e cai aqui no fluxo para finalizar o operador, para o supervisor conversar com o operador e tentar finalizar por aqui, tá bom? Então provavelmente aqui depois que passa pela segunda instância tem que entrar aqui já para dar o feedback para o operador, tá? Não tem opção de voltar de novo para questionar novamente. Se já passou pela segunda instância, vai matar o fluxo aqui. Bom, tem mais um fluxo aqui que é o contestação sem feedback, que aí é aquele fluxo anterior, mas sem passar por um momento de feedback aqui, tá? Então aqui é um fluxo muito parecido, mas sem o feedback. Depois dá uma olhada aqui no fluxo, se tiver alguma dúvida, conversa com a nossa área, mas é bem simples comparado ao outro lá, só deixou de ter o feedback. E o último aqui, que não tem um fluxo, é uma monitoria que finaliza direto, ou seja, o monitor vai lá, realiza a monitoria, o monitor ou um supervisor da sua ilha, tanto faz, mas ele realiza a monitoria e ela encerra, já encerra com o que foi tabulado lá pelo monitor, tá bom? Marcar horário em falta grave. Isso aqui é interessante. Então quando você está ouvindo uma gravação, né, aqui a gente está falando que a gravação pode ser integral ou uma gravação de outro sistema, tá? 99% dos casos a gravação é do integral. Então estou ouvindo a gravação, notei uma falha grave no minuto 1.42 lá, 1 minuto e 42 segundos. Então
notei a falha grave e quero mostrar para o operador qual é o ponto que ocorreu a falta grave. Então, se eu parametrizar isso aqui com sim, né, quando eu tabular uma falta grave, eu vou ser obrigado a digitar qual é o minuto da ocorrência, tá bom? É interessante porque facilita lá para o operador, para o gestor não precisar ficar ouvindo toda a gravação até chegar na falta grave. Tamanho da justificativa do agente, né? Então, quando você manda uma monitoria para o agente, ele vai se defender, vai questionar alguma coisa, ele tem um campo de observação lá para escrever, tá? Aqui é um limitador aqui, você pode pôr 500 caracteres, 200, 1000 e assim por diante, tá bom? Contestar falha básica. Então, o que é isso daqui, né? Isso aqui só se aplica para esse fluxo aqui, ó, contestação sem feedback, que é esse cara aqui, ó. Então, é um parâmetro que só se aplica nesse cara aqui. E se você deixar como não, né, não vai existir a opção de contestação. Então, vamos olhar o fluxo aqui, ó. Quando o operador, o monitor faz isso daqui e aquele parâmetro está como não, então você está tirando a opção de contestação, tá? Então só está pulando aqui, não tem a opção de sim, vai para o não direto, beleza? Simples assim. E isso só se aplica naquele fluxo lá, por isso que está esse vermelhinho aqui, tá? O operador visualiza a planilha. Então lembra que eu falei que a monitoria primeiro passa, dependendo do fluxo, óbvio, né? Primeiro passa pelo operador, pelo monitor, depois pode cair para o supervisor, ou pode ir direto para o operador e assim por diante. Você pode parametrizar somente para esse fluxo aqui, ó, não se aplica nesse fluxo, aliás, você pode parametrizar que o operador não visualiza a monitoria, tá? Ou seja, nos casos onde o operador tinha que dar um ciente da monitoria, você está tirando essa opção do operador. Você fala assim, eu não quero que o operador se envolva, não quero que ele tenha visão dessa monitoria, tá? E aí você faz dessa forma. Tem gente que não quer dar visão para o operador porque, por exemplo, às vezes é um tipo de monitoria que a escrita pode ter algum tipo de ofensa ao colaborador, então você tira o colaborador da jogada para ele não se sentir ofendido pelo monitor e assim por diante, tá? Então tem como tirar ali do fluxo a visão do operador. Tem esse caso aqui que solicitar um comentário em cada deficiência. Então, quando vocês cadastrarem as deficiências, né, que são os problemas da ligação, que vocês vão ver melhor aqui nessa abinha aqui de manutenção de grupos de deficiência, quando vocês cadastrarem a deficiência, né, essa deficiência vai cair lá pro monitor trabalhar, né? Então, o que vai acontecer? Quando o monitor estiver tabulando, ouvindo a gravação e tabulando uma deficiência, por exemplo, ele ouviu a gravação e viu que o operador esqueceu de falar o preço do produto, né? Ou falou de uma forma não tão clara. Então ele vai poder comentar, ele vai ser obrigado a comentar por que ele pontuou que o operador não falou o preço do produto. Ele vai fazer um comentário, vai falar, ó, você falou o preço, mas esqueceu de falar que tem uma fidelidade, por isso que está esse preço com desconto, por exemplo, tá? Então você pode fazer uma observação obrigatória lá pro monitor digitar. Realizar o upload da gravação, esse aqui só se aplica quando a monitoria é externa, as gravações são externas, tá? Então você tem uma gravação que não está no Integral, que você não está ouvindo pelo Integral, está em outro sistema, em outro lugar e tal, e você pode fazer o upload da gravação, porque se você monitorar sem nenhuma gravação, depois você não vai conseguir comprovar facilmente, né, para o operador e para o supervisor o momento da ocorrência e a ocorrência como em si, né? Então nós temos casos de clientes que não utilizam o integral, são pouquíssimos, 1%, 2%, e que a gravação vem de um outro sistema, né? E aí a gente, na hora de fazer a monitoria, a gente importa, faz o upload da gravação, beleza?
Bom, até aqui são os parâmetros principais que fica na mão do gestor aqui da master do módulo de monitoria, tá? Normalmente é o monitor sênior, vamos falar assim, que é o cara que vai cuidar da monitoria da sua operação. Agora aqui tem alguns parâmetros que aí já é a área de TI da Uranet que faz, tá? Mas é importante vocês saberem algumas coisas que existem, tá bom? Uma das coisas é você poder, você liberar isso daqui, você passa a dar pontuação reduzida por uma deficiência. Então, por exemplo, se você falar que a deficiência não falou o preço, perde 10 pontos, né? Você pode falar que o monitor pode aplicar só 50% do problema. Ele pode falar assim, você falou o preço, mas esqueceu de falar um detalhezinho aqui, então eu só vou tirar 50% do ponto. Então ao invés de tirar 100, aliás, ao invés de tirar 10 pontos, eu tiro só 5, tá? Isso aqui não é muito usado, mas pode ser usado. Vamos ver se tem mais algum importante aqui, né? Se utiliza SLA, ou seja, tempo para resolver as coisas, tá? Tem um tempo padrão, quando cai no monitor tem que resolver em 2 dias, quando cai no supervisor em 3, tá? Isso aqui é padrão usar, tá? Se atrasar o SLA, tem alguns disparos de mensagem por e-mail, e assim por diante, tá? Mas isso está dentro do ou essas mensagens de pop-up que aparecem no Integral, e fica aqui cobrando o usuário para não deixar as coisas paradas, tá? O modo de avaliação crescente e decrescente, a gente não usa mais o crescente, é só decrescente, então não preciso mais falar desse daqui. Aqui não faz sentido falar aqui, usa campo extra. Isso aqui é importante vocês saberem que existe. Se vocês quiserem capturar uma informação a mais na tela, né? Então você está ouvindo a gravação e eu também quero digitar no momento da avaliação o CNPJ, o CPF do cliente, ou quero digitar sobre qual produto está sendo feita essa monitoria. Então dá para criar campos adicionais na tela do monitor, e depois esses campos podem virar relatórios, sair em exportação de bases e assim por diante, tá? Então campos extras é isso, é criar um campo a mais para ser capturado lá na tela do monitor e por consequência aparecer na tela do supervisor, do operador e nos relatórios e assim por diante. Esse aqui eu vou pular, esse aqui também eu vou falar depois, tá? Mas eu vou falar na hora que eu estiver mostrando a tela do operador, aliás, do monitor monitorando o operador. E o possui feedback não se aplica mais, tá? Isso aqui é uma coisa que já está dentro dos fluxos aqui. Isso aqui é coisa antiga e não se usa mais no sistema. Bom, esse aqui é o módulo principal aqui de cadastro da monitoria, tá? Então, cadastrando aqui uma monitoria, eu vou terminar o cadastro aqui, ela começa a aparecer aqui, tá? Então, eu só tenho uma monitoria aqui dentro do representante solução integral. Eu quero a minha segunda monitoria, então eu clico aqui no mais, mesma coisa, tá? Dou um nome aqui, monitoria integral. Vou colocar abreviado aqui, monitoria integral 2, e cadastro. Já criei a monitoria padrão, agora eu posso fazer algum tipo de configuração aqui e salvar. Beleza? Simples assim. Então ficaram aqui 2 monitorias agora e você já tem as monitorias cadastradas. Já está funcionando para monitorar? Não, porque eu ainda tenho que cadastrar as deficiências, e aí eu vou explicar no próximo vídeo, beleza? Então não deixa de assistir o próximo, que aí vocês vão ver detalhadamente o que são essas deficiências aqui. Falou, galera, grande abraço, até mais, fui!